Boa noite. Acredito que meu nome é André. Mais uma vez, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. Lembrando que o estudo do Evangelho, ele é um estudo diário. Não que nós tenhamos que andar com o Evangelho debaixo do braço e estudarmos o dia inteiro o Evangelho. O estudo real do Evangelho, segundo o Espiritismo, o estudo real dos Evangelhos, o estudo real dos ensinamentos de Jesus é a nossa vida diária. Isso é o estudo do Evangelho. Esse é o trabalho que Jesus veio nos ajudar. Antes de qualquer outra demanda que o planeta tenha, a primeira demanda do planeta é a reconciliação íntima de todos nós que habitamos esse planeta. Jesus esteve aqui para isso, para nos orientar e nos ajudar no processo de construção íntima. Essa é a chave, essa é a maior ferramenta. Então, o trabalho do Evangelho, ele é um trabalho diário. Ele acontece todos os dias, de forma ininterrupta. Na hora que a gente dorme, na hora que a gente acorda, na hora que a gente está no lazer, na hora que nós estamos no desenvolvimento profissional, e por aí vai. Porque o Evangelho é uma receita. Se nós não seguirmos a receita, o bolo não fica pronto. O bolo não fica bom. Da mesma forma que se nós pegarmos como exemplo, em Mateus 5, as bem-aventuranças é um mapa. As bem-aventuranças é um mapa que Jesus nos mostrou de como nós devemos fazer para chegar num movimento íntimo de evolução futura. As bem-aventuranças é um mapa. Foi entregue para nós, bem-aventurados, se fizer isso, se fizer aquilo, se fizer aquilo outro. Então, nós precisamos seguir. Nós precisamos ter a certeza de estarmos fortes e fiéis no trabalho diário. Associado ao trabalho diário de forma tão importante quanto é o estudo teórico. É necessário estudar sem sombra de dúvida. Se nós estivermos com uma série de ferramentas na mão e do outro lado tem um problema, tem uma peça danificada que precisa ser apertado o parafuso sextavado. E eu estou com uma série de ferramentas na minha mão. E eu preciso urgentemente fechar o container lá, da onde está vazando, eu preciso apertar o parafuso sextavado. Se eu não souber, na gama de ferramentas da minha frente, como o mundo é para nós, uma gama de ferramentas, se eu não souber qual ferramenta utilizar, dentro da gama interna que nós já carregamos de ferramentas também, se eu não souber qual ferramenta utilizar, é provável que o conserto vai demorar mais do que o normal. Porque eu vou lá testar uma Philips, não vai encaixar. Eu vou testar uma chave de fenda, não vai encaixar. Aí eu vou pegar um alicate, não vai encaixar na porquinha. Aí eu vou com uma chave soquete, já começou a encaixar. Aí eu pego uma outra chave estriada, já começou a melhorar mais ainda, até que eu consigo fechar o vazamento, consertar o problema. Mas aí demorou um pouco mais, mas nós aprendemos. Poderia ter sido mais rápido. Poderia ter sido mais rápido. Mas nós optamos por aprender no processo, ao invés de nós nos anteciparmos e resolvermos algumas questões, ensinamentos, práticas, de forma anterior. Mas é isso. Nós vamos fazendo da forma que nós escolhemos. A vida é feita de escolhas e nós escolhemos o caminho a seguir.
dando mais volta ou menos volta. Fato é que todos eles chegarão no mesmo lugar, tá? Todos os nossos caminhos chegarão no mesmo lugar. Basta a nossa escolha de qual caminho seguir. E existe uma forma muito interessante que nos ajuda, facilita, e segundo os Espíritos, é a melhor forma atual. Não sei se no futuro, para lá do mundo de regeneração, se isso vai mudar. Acredito que não, mas vai mudar a forma que a gente faz. Mas eu acredito que não vai mudar. Então, os Espíritos nos orientam que existe uma forma muito interessante, uma ferramenta muito prática para auxiliar no desenvolvimento do reconhecimento dessa gama de ferramentas que o mundo oferece, que Jesus oferece, que as felicidades oferecem, que os problemas oferecem. A prece. Essa é a melhor ferramenta, segundo os Espíritos, para nós nos conectarmos com Jesus e absorvermos o máximo que ele tem para nos oferecer, independente se é através dos seus trabalhadores ou diretamente com ele. O capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo é pedir e obtereis. Prece. É isso que o capítulo 27 vai falar. Mas, de forma muito inteligente, o título do capítulo 27 não é prece. É pedir e obtereis. Sabe por quê? Porque o primeiro passo da mudança acontece quando nós reconhecemos que precisamos de ajuda. Pedir. É o primeiro passo da mudança para qualquer um de nós. Seja pedir para alguém, pedir para Jesus, pedir para Deus, para os amigos espirituais, pedir para nós mesmos nos darmos a oportunidade de reconhecermos as nossas falhas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas alegrias. Quando nós pedimos, nós já estamos abrindo um espaço na porta para que a ajuda possa entrar. E qual porta que é essa? A porta do orgulho, muitas das vezes, não é sempre. Pedir pode não parecer, mas em algumas circunstâncias, principalmente naquelas circunstâncias que nós dominamos, pedir ajuda, às vezes, é muito difícil. Porque nós, às vezes, queremos testar a nossa própria capacidade. E é válido também. É válido. Mas reconhecer que nós estamos necessitando de ajuda também é muito válido. Se nós associarmos os dois, a vontade de conquistar e a necessidade, a clareza de sabermos a hora de pedirmos ajuda, se nós ajuntarmos os dois, dá tudo certo. Einstein, quando desenvolveu o cálculo da relatividade, quando ele chegou no final do cálculo da relatividade, que ele não tinha para mais onde ir, que é o cálculo que está sendo estudado até hoje, como ele não tinha para mais onde ir, publicamente, se intitulando ateu, falou: acima dos cálculos humanos, com certeza existe uma força maior que pode ser a divindade. E é essa força que nos rege. O nome disso é pedir ajuda. Como que Einstein está lá no plano espiritual, não faço a menor ideia. Mas esse tipo de pensamento aqui já demonstra uma facilidade em operar algumas atitudes no sentido do pedir. No Livro dos Espíritos, esse assunto prece, ele vai ser tratado no 2º capítulo do 3º livro, que são as leis morais, e esse 2º capítulo inicia com a questão 649. A partir da questão 649, a nossa ideia sobre prece, ela passa a mudar um pouco, algumas das nossas ideias sobre prece passam a mudar um pouco, porque os Espíritos vêm colocar para nós, a partir da questão 649, os Espíritos vêm colocar para nós o que é uma prece.
O capítulo 2 do terceiro livro do Evangelho do Livro dos Espíritos chama Lei de Adoração. Esse é o nome do capítulo 2. Adorar a Deus é conectar com a divindade. Aí agora eu vou explicar por que eu falei que talvez no futuro vai mudar só a forma, mas talvez a prece vai ser uma das melhores ferramentas, como para nós hoje, a partir dessa questão 649, os Espíritos mostram para nós que ainda é a melhor ferramenta. Tá? Está escrito lá. Os Espíritos colocam para nós, no Livro dos Espíritos, que a prece, a oração, a lei de adoração é uma conduta diária. Num futuro não muito distante, quando eu falo não muito distante, é na relatividade do tempo no plano espiritual, né, gente? Para nós pode durar aí 2.000, 5.000, 10.000, 15.000 anos. Mas num tempo não muito distante, nós viveremos constantemente em prece. É isso que os Espíritos colocam para nós a partir da questão 649. A prece é uma atitude. A prece é uma atitude. A lei de adoração é uma atitude. Reconectar com a divindade é uma atitude diária. Hoje, muitas das vezes, falha, em outros momentos, automática, e em vários momentos, natural. Mas, no futuro, nós estamos saindo do automatismo e estamos caindo no natural. Quem informa isso para nós é Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, do capítulo 20 até o capítulo 22. Hábito, dever e culpa. Ele mostra como que nós estamos saindo do automático e indo para o natural. Esse será o nosso movimento de prece diário, em atitude. Quando nós pegamos os primeiros 4 itens do capítulo 27, Pedi e obtereis, é exatamente assim que o capítulo começa. Por quê? Para nós entendermos os outros engajamentos da prece, da oração, da adoração, primeiro nós precisamos entender que a prece é uma conduta inerente de todos nós. É um processo natural. É por isso que os Espíritos começam o capítulo exatamente assim, porque o livro dos Espíritos começa assim, o livro A Gênese começa assim, o livro Céu e Inferno começa assim. Todos eles começam trazendo para nós a conduta da lei natural, do agir diariamente como formato de prece. Vou contar um caso rápido para vocês, tá? No livro Os Mensageiros, no capítulo 16, intitulado Pronto Socorro, nós temos o guia do André Luiz e o André Luiz. Eles estão indo direto para um hospital que está instalado numa região mais densa, que é um pronto-socorro, administrado por espíritos já em grande evolução. Tá? Quando o André Luiz está andando com o seu guia, lá na frente eles veem um portão gigantesco, enorme. E André Luiz repara que o portão não tem porteiro, não tem maçaneta, não tem tranca, não tem alça, não tem nada. E André Luiz começa a ficar um pouco curioso. Ele é, e sempre foi, um espírito muito curioso no sentido do aprendizado. Quando vai chegando próximo ao portão, o guia espiritual percebe, pelas forças mentais, que André Luiz está meio encucado de como que aquele portão vai ser aberto e como que vai fazer para chamar alguém. Portão gigante. Imagina a gente em frente ao portão de um hangar, de um Boeing 737. É um portão que dá quase um prédio de 4 andares. Como é que chama alguém? Numa chapa de ferro que você não consegue nem bater direito. Aí, quando vai chegando próximo, o guia percebe a inquietação do André Luiz. E quando chega no portão, o guia plasma uma campainha. E ele bate a campainha. E ele espera. O porteiro vem. O portão é aberto. Eles passam e o portão fecha. André Luiz entendeu o recado. Os espíritos de alta grandeza
passam pelo portão direto. Mas como André Luiz, como guia, estava acompanhado de André Luiz, que era um espírito ainda em crescimento, em respeito, em adoração diária, em prece diária, em prece como movimento e atitude, ele plasma uma campainha, vem o porteiro, a porta abre, eles passam pela porta aberta e a porta fecha. O nome disso é respeito. O nome disso é consideração, empatia, inteligência. E todos esses são fatores para o nosso futuro, que vai ser envolvido no movimento diário de uma prece. Eu posso dar vários exemplos. Na Bíblia, por exemplo, de atitudes que Jesus deixou claro para nós, que foram movimentos de prece, quando nós aprofundamos nos estudos, junto com as obras subsidiárias, e entendemos o movimento. Por exemplo, quando nós pegamos o livro Mundo Maior, quando nós pegamos o livro Mecanismos da Mediunidade, Missionários da Luz e Evolução em Dois Mundos, a gente vê o potencial que uma prece tem. Quando nós pegamos o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, intitulado Reencarnação, uma reencarnação de seres mundos só foi possível por causa de uma prece de uma criança de 5 anos de idade, filha de Raquel. Quando nós pegamos o livro Entre a Terra e o Céu, o assunto prece é tão importante e tão ainda desconhecido para nós, ainda, tá, gente? Ainda desconhecido para nós, que o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, é um livro todo baseado no assunto prece. Todo, do início ao fim, a história gira em torno de uma prece. O primeiro capítulo do livro é exatamente em torno de uma prece. O segundo é cenário terreno, o terceiro, obsessão. Até o terceiro capítulo, nós temos uma aula técnica sobre prece. Até o terceiro capítulo, nós temos uma aula física, biológica, química sobre prece, que Clarencio nos orienta. Esse livro, ele gira em torno de Clarencio, Eulália, André Luiz, Hilário, Espíritos e Clara. E reencarnado, e Eulália. E reencarnado, nós temos Odila, Júlio, nós temos Zulmira, nós temos Evelina e Júlio. E a Evelina, uma adolescente, uma pré-adolescente de 15 anos de idade, faz uma prece no segundo capítulo. Primeiro, ele explica o poder da prece. No segundo, ele dá continuidade e aparece o exemplo do que ele acabou de explicar no primeiro capítulo, na Evelina reencarnada, que faz uma prece. A prece da Evelina, um espírito já em grande desenvolvimento, é tão forte que a prece vai parar no nosso lar direto. É a primeira vez que o André Luiz vai tratar do assunto prece refratável. O que é uma prece refratável? Quando alguém pede com muito fervor e dentro do coração existe o potencial para pedir, que quando a prece é encaminhada àquele quem ele pede, se aquele a quem ele pede não pode receber a prece por incompatibilidade de frequência, essa prece é encaminhada para outro espírito e esse outro espírito vai fazer um trabalho para ajudar aquele a quem a prece foi pedida. Evelina faz uma prece para Odila, que era sua mãe que desencarnou. Mas Odila era exatamente o espírito obsessor que estava atrapalhando o movimento na casa aonde vivia a Evelina com seu pai e a sua madrasta, Zulmira. E ela pede para a mãe uma prece para que a mãe pudesse iluminar a casa. A mãe não tem condição nenhuma de receber a prece. Essa prece vai para o nosso lar, ela é registrada e Clarencio, ministro Clarencio, encaminha a prece para a irmã Clara, e a irmã Clara, com o poder feminino de mãe, vai procurar no final do livro, a partir do capítulo 22,
vai procurar a Odila e vai ter uma conversa com ela, que aquele processo obsessivo precisa parar e terminar. O livro todo é em torno do processo da prece. No livro Os Mensageiros, no capítulo 36, nós temos Isabel. A Isabel é uma senhora viúva que ficou com seus filhos numa situação de pobreza muito grande. Muito grande. O capítulo chama Mãe e Filhos. A Isabel, um espírito também de alta envergadura, vai fazer o culto no lar e um dos seus filhos indaga a ela por que das dificuldades físicas, monetárias e financeiras. Espíritos de altíssima grandeza, vão, nesse dia, participar do culto da Isabel por um motivo X. Tá? Chegando lá, a partir da pergunta do filho, que estava um pouco revoltado com a condição que eles estavam, a partir da pergunta do filho, Isabel começa a orientar os filhos sobre a importância da pobreza física e da riqueza espiritual, e ela começa a falar em tom de adoração, em tom de oração. A fala dela é tão bonita, mas é tão bonita que os guias superiores que iam assistir o culto para ajudar a família de Isabel, todos eles param para escutar a prece de Isabel. Esse é o poder da prece. É um poder ainda muito desconhecido. Na Bíblia, em Lucas 19, quando Zaqueu quer ver Jesus, e ele sobe numa figueira para avistar Jesus de longe, esse movimento de subir para enxergar Jesus, de elevar-se para enxergar Jesus, e tem toda uma história sobre a figueira, não vou entrar em questão, mas tem uma simbologia do porquê uma figueira, tá? Na verdade, eu acho que eu posso adiantar. Porque a figueira é uma árvore que tem uns frutos com aflorescência. Ela tem uma florescência interna. Então, uma florescência interna que Zaqueu fez nesse movimento. Só um pequeno resumo, tá? Então, ele sobe na figueira para ver Jesus. Isso é um movimento de prece. Quando ele vê Jesus, ele fala, Zaqueu, desce daí que hoje estarei na sua casa. A prece faz isso. Ela nos leva até Jesus e depois ela volta para dentro da nossa casa com Jesus. Joana de Cusa, Senhor, quero ir contigo. Não, volta para a sua casa, que lá eu estarei. Mas antes ela se elevou, ela foi até Jesus na casa de Simão Pedro, conversou, orientou, reanimou, reergueu, recarregou, depois ela voltou para a vida dela. João 3, Nicodemos e Jesus, a mesma coisa. À noite eles sobem, se encontram na parte de cima de uma casa que era o normal naquela época para pessoas que não podiam encontrar publicamente, encontravam à noite na parte de cima das casas. Nicodemos, como um fariseu, vai encontrar com Jesus, é orientado, é reanimado, é recarregado, é elevado, e no dia seguinte um fariseu estava lá na sinagoga para lidar com as dificuldades diárias. Mas ele estava em prece, ele estava em conexão com Jesus. E assim nós temos vários exemplos. Lucas 21, óbolo da viúva. Jesus chama os discípulos e fala, aquela senhora ali, ó, deu muito mais do que todos os outros, porque ela deu com fé. Ela depositou algumas pequenas, poucas moedas que ela tinha, mas num ato de adoração, num ato de religar com a divindade, ela faz mais do que os outros que estavam ali, depositando vários e várias quantidades de moeda, que era, na época, era comum. Ficar depositando um tanto de moeda, fazendo bastante barulho, para as pessoas verem que você estava colocando moeda. E a senhora foi lá e colocou 2. Isso é prece. Esse é o movimento da prece. Em Marcos 2, nós temos aquele paralítico, que foi o paralítico de Cafarnaum, que foi elevado por 4 amigos até o telhado e depois foi, através de cordas, foi deixado na frente de Jesus, que estava dentro de uma casa, até o telhado de uma casa e depois foi deixado. Esse movimento de ascensão pela fé e pelo esforço, e depois estar na frente de Jesus, é prece. Tanto é que Jesus fala, pode ir, que sua fé te curou.
Os 10 leprosos, daquele um que voltou em Lucas 17, movimento diário de fé, movimento diário de prece, movimento diário de adoração. 10 são curados. Quantos que voltam para agradecer? Um. Quando um volta para agradecer, Jesus fala, você está curado. Porque ele fez um movimento divino, um movimento de evolução, um movimento de proposta de querer. Em Mateus 5, nós temos as bem-aventuranças. E não é à toa que a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito. Tá? No versículo 3, a primeira. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por que é a primeira? Emmanuel nos orienta no livro Consolador, na questão 313. Porque é a primeira pela necessidade que o pobre de espírito tem de aprender, assimilar e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Por isso que é o primeiro. Porque nós precisamos estar abertos para o trabalho, abertos para a conexão com os espíritos, abertos no processo de prece, adoração ou de oração diária para conectarmos com os espíritos. Quando nós pegamos o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17 é Sede Perfeitos. O item 10 é o homem no mundo. No item 10, no primeiro parágrafo, e no segundo parágrafo, tem assim: eleve o seu coração até aqueles a quem pedes ajuda. É isso. Zaqueu elevando, o leproso que volta, o paralítico que vai pelo teto, a viúva que doa o pouco que tem, Joana de Cusa que vai ter com Jesus, quer ir embora, abandonar tudo, mas que volta para casa e vai ser exemplo de cristianismo na prática até o fim da sua vida. E quando ela fala com o filho dela na fogueira, cala-te, é prece. Ela está falando de fé. E ela fala com o filho dela, cala-te. Porque Jesus tinha falado com Joana de Cusa, vai, minha filha, ser fiel. Ser fiel é a proposta que todos nós estamos recebendo de ensinamento diariamente para sermos fiéis. Ser fiel é estar em conexão o tempo todo. Isso é ser fiel. Porque naquela época, quando nós nos conectávamos aos ensinamentos de Jesus, nós éramos mortos. Mas para não ser morto, bastava nós falarmos, desconectei com Jesus. Não conheço não sigo não. Exemplificando a ideia de conexão e desconexão. Pedro foi testado várias vezes. Só conectou realmente com Jesus quando pediu para Nero crucificá-lo de cabeça para baixo. Foi a única hora que ele realmente entendeu o processo de conexão. Porque nas outras foi um desastre. Desde quando pegaram Jesus até Jesus ser crucificado, Pedro vacilou várias vezes, como nós vacilamos, e como Pedro nós vamos conseguir atingir um altíssimo nível de evolução, com certeza. Todos nós estamos aprendendo. E esse processo da prece é que diariamente nos traz esse alívio. Diariamente nos faz subir uma figueira, descer pelo telhado, ir conversar com Jesus na casa de Pedro. Isso é alívio. Isso é uma conexão que nós precisamos fazer. Por quê? Dentro de nós existe a expressão da divindade. A expressão da divindade que foi peneirada, filtrada e entregue para a nossa construção biológica, física e química por Jesus, quando ele construiu o planeta. Está lá no livro A Caminho da Luz. Tá? Regeneração planetária, primeiro capítulo. Quando nós recebemos essa porção da divindade, ela ficou em nós. E toda vez que nós estamos fazendo a prece, nós estamos ativando mais um pouco da porção da divindade que está dentro de nós. Sabe motor a diesel? Já viram motor a diesel pegando no tranco?
A prece, em alguns momentos, para nós, ainda no processo de imperfeição, é mais ou menos igual um motor a diesel pegando o tranco. A gente roda a manivela, roda a manivela, roda a manivela. Mas quem conhece do assunto de mecânica sabe que depois que o motor a diesel pega, aí vai. É uma força descomunal. Tem até no YouTube vários motores descontrolados depois que eles pegam. É uma força descomunal. E às vezes nós precisamos dessa manivela, a prece. Essa é a nossa manivela. Essa é a nossa proporção. Então, que nós tenhamos a certeza do trabalho feito, do trabalho encaminhado, mas que uma ferramenta nós temos na nossa mão diariamente, em momentos de dificuldade e também em momentos de alegria. É, às vezes, normal nós lembrarmos de Jesus, dos bons espíritos ou de Deus, nos momentos de dificuldade. Mas reconhecer que também podemos lembrar nos momentos de alegria já é um grande passo. Então, que nós tenhamos essa certeza do poder que a prece tem sobre a nossa vida. Tá? Em outro momento, em outra situação, caso eu possa falar sobre algumas outras referências, porque tem várias nos livros das obras subsidiárias, como dos evangelhos também, eu me coloco à disposição para a gente trocar uma ideia. Bom, muito obrigado, que nós tenhamos uma